Boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos que vão, por algum momento, vão abrir esse vídeo, talvez não assistam até o fim, mas vão abrir o vídeo, ou os que assistem até o fim. Eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração. Vou deixar uma reflexão, deixa eu aproximar aqui a câmera, vou deixar uma reflexão aqui para os irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que vai falar sobre quando Jesus ele andou sobre o mar, né? Uma passagem conhecida, uns versículos em que nós já lemos ou já ouvimos, mas que é preciso nós estarmos escutando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eis aí a questão, porque que muitos por aí estão doentes, enfermos na fé, não tem mais vontade de ir à igreja, não tem mais vontade de buscar a Deus, não tem mais desejo de estar reunido com os irmãos, como antes, no começo da sua fé, né? Hoje, para servir a Deus é uma luta pior do que antigamente, justamente pela falta de fé, porque a fé ela se esvaiu, foi se acabando. E se você for olhar, se você for prestar atenção na vida de alguém assim, ou da nossa vida, da minha vida, na vida de pessoas que estão passando por processos bem dificultosos, que estão sem conseguir vencer, você vai perceber que há uma deficiência na fé. A fé ela já não é mais a mesma coisa. E a Bíblia diz que a fé ela é um princípio sobre a nossa vida. Ela deve ser este princípio, ela deve ser indispensável sobre a nossa vida, pois lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não somente crer que Ele existe, mas que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Por isso, se eu busco ao Senhor, eu tenho que crer que eu vou receber por esta busca, que eu vou ser recompensada, né? A palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe, né? Se a palavra do Senhor diz que Deus vai me recompensar porque eu estou buscando Ele, eu devo crer que eu vou receber aquilo que eu estou buscando. Se eu estou buscando a minha vitória, eu vou receber a minha vitória. Porque eu estou dizendo? Não, porque a Bíblia disse que Deus me recompensaria. Então, se nós crermos, se nós colocarmos a nossa fé como um princípio da nossa vida, nós vamos alcançar muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Né? Vamos aqui para a palavra do Senhor. Que a Bíblia fala, a partir do versículo 22 mesmo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
Que palavra poderosa, né, irmãos? Quando nós conseguimos ler ela e pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender além do que está escrito na letra, porque se você abrir a Bíblia, por mais especial que ela seja, você vai ver letra. Por isso que existe muita gente que diz, eu abro a Bíblia, eu leio, mas eu não consigo entender nada, tá vendo? Apenas a letra, mas quando nós pedimos a ajuda do autor da palavra, que é o Espírito Santo, que é Deus, o Espírito Santo é Deus, aí nós vamos entender, nós vamos extrair dela o poder que ela tem. E quando eu olho aqui para Jesus andando sobre as águas, as tempestades açoitando o mar, açoitando o barco, as tempestades na vida dos discípulos, nós podemos ver que hoje nós estamos no lugar do discípulo, né? O barco, as dificuldades têm se açoitado a nossa vida, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus estava lá. Jesus estava lá e a tempestade estava lá também. Então, independente de nós ter ou não Jesus, a tempestade vai estar lá. A tempestade vai estar açoitando a nossa vida, vai estar açoitando o nosso barco. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para nós ter bom ânimo, porque Ele já venceu. E Ele foi mostrar essa vitória aos discípulos aqui. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, temeram, pensaram que era um fantasma, eles já não temeram mais o vento, eles estavam com medo porque pensaram que era um fantasma. O medo deles mudou, já não era o vento, era o fantasma. Só que não era um fantasma, era o Senhor que tinha chegado no meio da tempestade. O Senhor, ele vai chegar no meio da nossa tempestade e o nosso medo, ele vai ter que bater em retirada, porque a fé e o medo, elas não andam juntos. Eles não têm espaço no mesmo lugar. Ou eu tenho fé, ou eu tenho medo. Né? Por isso que o Senhor diz, não temas. Eles estavam com medo, por isso que eles perderam a fé. Nesse momento, quando ele aparece sobre as águas, Pedro, ele diz, Senhor, quando o Senhor disse, não temas, sou eu, Pedro, ele disse assim, Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas também e ter contigo. Muita gente fala muito mal de Pedro, né? Que Pedro era muito esquentado, muito isso. Mas Pedro, ele foi do mínimo ao máximo. Pedro, se você for estudar a história de Pedro, Pedro era o máximo. Pedro, ele amou e negou ao mesmo tempo. Ele não falou coisa com coisa, quis fazer Jesus desistir da cruz. Não entendeu quando ele estava no Monte da Transfiguração, falou coisas asneiras, né? Vamos dizer assim. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Pedro, ele no momento em que ele estava aqui, ele parou e pensou, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Apenas Pedro disse isso. Nenhum outro teve essa coragem que Pedro disse de tentar andar sobre as águas. Nessa hora, Pedro não estava mais nem olhando para a tempestade, sabia que o mar estava revolto. Mesmo assim, ele foi andar sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro esqueceu do medo e foi. Mas como ele viu que o mar, ele começou a olhar novamente para a tempestade, ele começou a afundar. Porque é isso que acontece quando nós começamos a olhar para a dificuldade, nós esquecemos que Deus é grande, nós esquecemos que Ele pode fazer, nós esquecemos que Ele pode realizar, nós esquecemos que Ele tem todo o poder e o poder sobre todas as coisas. Pedro, ele começa a olhar para a tempestade e começa a afundar dentro do mar. E ele clama pelo Senhor. Foi o certo que ele fez, foi clamar por Deus. E ele diz, Senhor, salva-me, salva-me. E o Senhor estendeu a sua mão. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Porque o Senhor, quando Pedro disse assim, Senhor, salva-me, Jesus não tirou ele de cima das águas, não. Ele continuou em cima das águas, porque a Bíblia diz que eles voltaram para o barco. Eles não estavam dentro do barco, eles voltaram para o barco. Nem a Bíblia cita que Jesus pegou ele no colo e levou ele para o barco. A Bíblia diz que eles apenas voltaram para o barco. Então, Pedro continuou caminhando sobre as águas. Jesus não mudou a situação. Ele mudou o coração, ele colocou fé no coração.
para que nós pudéssemos passar por esta tempestade, para que eles pudessem passar por essa dificuldade. Jesus, ele não vai mudar as circunstâncias da nossa vida, ele vai mudar nós, para nós passarmos pelas circunstâncias da vida com fé, entendeu? Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos confiar, independente se a tempestade está ou não está. O princípio é a confiança, o princípio é a fé. Irmão, mas é tão difícil ter fé em meio a tudo isso que eu estou passando. Eu sei, irmãos, eu sei que você está passando, todos nós estamos passando, mas o Senhor diz na palavra dele que nós não venhamos nos entristecer pelas tribulações que nós estamos passando, mas nós venhamos entender que os nossos irmãos também pelo mundo afora estão passando por coisas semelhantes à nossa, não é só nós. A luta não é algo que ela é particular nossa, não. A luta, ela é de todos. Apenas alguns enfrentam uma luta mais pesada, né? Cada um vai suportando aquilo que pode suportar, porque a Bíblia diz que Deus não dá prova algum além do que nós podemos suportar. Jesus, ele conhece nosso limite, ele conhece nossa condição, ele conhece até onde nós podemos suportar. Porque é que tem vezes que se você olhar para trás, hoje você vai dizer, poxa, eu pensei que eu não venceria aquilo e hoje eu estou aqui passando por uma luta diferente. Eu sei que tem momentos que tem lutas na sua vida que se você pudesse arrancar com a sua mão, você já teria arrancado. Mas através dessa luta o Senhor vai ensinar algo no teu coração. O Senhor ensinou os seus discípulos a confiarem em meio à tempestade. Essa foi a lição que ele deixou. Entendendo, Jesus veio por cima das águas. Jesus estava dizendo, olha, o mar existe, o mar ele fica revolto, mas eu estou aqui por cima da situação, eu estou aqui acima de tudo, eu estou aqui tendo poder, todo o poder está em minhas mãos, eu tenho poder para fazer mudar essa situação, e se eu não mudar a situação, eu mudo vocês para passar por essa situação. A Bíblia relata várias vezes que quando as pessoas chegavam pedindo uma cura, pedindo uma transformação, alguma coisa, a Bíblia vai relatar, no fim Jesus sempre dizia assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Em momento nenhum o Senhor disse assim, vem que eu vou te curar, eu te curo. O momento que o Senhor disse que ele fazia foi quando ele disse assim, eu perdoo os vossos pecados, porque o homem não pode fazer isso por si só, mas nós podemos ter fé para poder tocar no coração de Deus. O princípio é a fé acreditar naquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós estamos esperando. Por que é que eu estou servindo a Deus? Porque eu creio, eu não estou vendo que Jesus vai voltar. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que ele vai voltar para arrebatar a igreja. E um dia, qualquer dia desse, qualquer hora dessa, os crentes, os servos fiéis que têm fé em Deus vão desaparecer desta terra. Aleluia. Vão desaparecer deste lugar e muitos ficaram com a mão na cabeça sem entender o que aconteceu. Aleluia. Alguns vão entender porque vão ficar, porque não terão a sua fé restabelecida, renovada, vão estar em meio às lutas, porque não vão conseguir vencer, mas isto não é uma sentença, só depende de mim e de você. O Senhor, ele tem planos para nós. O Senhor, ele coloca promessas sobre a nossa vida, mas ele promete algo sobre a nossa vida. Mas o princípio da promessa se cumprir sobre a nossa vida é a nossa obediência. É a nossa obediência. Quando o Senhor ele falou com Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor prometeu que faria dele pai de nações, de multidões, né? A Bíblia diz que fez esta promessa para ele, ele não tinha nenhum filho. Se Abraão não tivesse pegado o princípio da obediência, de ter saído da sua terra, da sua parentela, para o lugar onde o Senhor ia mostrar a ele, se ele não tivesse tido fé, o Senhor teria cumprido a promessa, a força na vida de Abraão. O princípio, então, igreja, então, irmãos, o princípio é a obediência.
é a obediência daquilo que o Senhor prometeu. Olha, eu prometo isso, mas vai, tem um princípio, vai, faz isso, sai ou entra, ou para de fazer, que eu vou fazer isso. Se nós fizermos a nossa parte, certamente, claramente, o Senhor vai fazer a parte dele, porque ele não é infiel. Agora, ele também nos dá o livre-arbítrio de não escolher estar na promessa. Ele nos dá o livre-arbítrio de não querer estar no lugar que ele colocou nós. Ele nos dá o livre-arbítrio de voltar para trás. Mas não volte, meu querido. Não volte, não abandone a fé. Quando nós estamos no caminho, que nós paramos no meio do caminho, nós nos perdemos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no meio do caminho, para voltar para trás é uma distância. E para ir para frente é outra distância. Então, nós estamos perdidos. Nós estamos no meio. Então, não desista, vá até o fim. Vá até o fim, porque o Senhor nos mostra na sua palavra que vai valer a pena. Que tudo que ele enfrentou é muito pior do que nós enfrentamos hoje. Muito pior. Então, entender que Jesus está no controle, entender que Deus, o Senhor, Ele pode todas as coisas, entender que a nossa fé ela tem que estar viva todos os dias neste Deus que pode todas as coisas, vai fazer toda a diferença na nossa vida, irmão. Mas nós vamos sofrer? Vamos. Vai doer? Vai muitas coisas na nossa vida. Vai ser às vezes quase insuportável? Vai. Mas o Senhor, Ele nos garante que Ele vai estar conosco no meio da tempestade. Aleluia. E se nós formos ousados como Pedro foi, porque Pedro era meio digamos assim, meio doidinho das ideias, mas ele foi ousado. Ele disse: Senhor, se és tu, não quero nem saber se o mar está revolto, me faz ir até aí. E Jesus fez, mas a falha e a fraqueza humana de Pedro fez ele afundar, mas nem por isso o Senhor abandonou ele. Disse: volta para cá, volta para a posição, porque eu vou te dar a vitória. Então Pedro, ele se ergueu e de mãos dadas voltou para o barco junto com Jesus e teve uma grande lição de que por mais revolto que esteja o mar, por mais revolto que esteja a situação, o Senhor está lá por cima de toda a situação, contemplando a nossa vida e nos vendo como nós vamos nos sair, porque tem coisas que Deus vai deixar nós nos sair, mas quando chegar o momento de nós não poder sair, Ele vai pega pela mão e tira lá do fundo e coloca lá em cima de novo, para nós continuar caminhando. Amém? Fica essa palavra no seu coração, que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas, tenha fé. Escute a palavra. Se você não sabe ler, bote alguém pregando para você escutar, porque você vai ter vida dentro de você. A fé ela nos faz ter vida. E aquilo que nós não entendemos, o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, mora dentro de nós e vai nos fazer entender aquilo que nós precisamos entender. Amém? Paz do Senhor e boa tarde.